Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. O canal Aqui Tem História com Newton Sidney. Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e venha fazer parte da nossa história. Aqui você vai assistir contos, lendas, histórias, metáforas e entrevista. Hoje eu tenho entrevistado Valdete Lopes, 45 anos, microempresário. Mas antes, Valdete, eu quero dar aqui uns dados. Segundo as pesquisas, diz que uma média de 30 crianças desaparece por dia no Brasil. Uma média aí, segundo as estatísticas, de 50 mil crianças no Brasil desaparecem e mais de 1 milhão de crianças desaparecem no mundo. Primeiro, seja bem-vindo. Obrigado. O canal Aqui Tem História, você tem a oportunidade de contar a sua história e esses dados, você fez parte desses dados. Você é uma prova viva que isso existe. Essa questão de criança desaparecer, roubada dos pais. Muitos desaparecem de violência doméstica, violência sexual, mas alguns é raptado mesmo da família, levado da família, que foi o seu caso. Quantos anos você tinha quando você foi levado da sua família? Ô Newton, para mim é um prazer estar aqui no canal Aqui Tem História. Na realidade, eu estava com 9 anos de idade quando eu fui tirado da minha família na cidade de Machacaliz, divisa com a Bahia. Na época foi tão engraçado porque eu trabalhava numa determinada fazenda, eu morava com a irmã minha mais velha, e aí coincidiu dessa irmã minha, juntamente com meu cunhado, sair desta fazenda e voltar para Machacaliz. E aí, esse pessoal dessa fazenda lá, que também eram trabalhadores, foram até Machacaliz e encontraram com a minha mãe e me pediram a minha mãe o meu certidão de nascimento para que eu pudesse ficar com eles nessa mesma fazenda que eu morava com a minha mãe, com a minha irmã. E aí, então, eles, com 2 meses mais ou menos, eles planejaram ir para São Miguel da Araguaia. Foi quando eles me tiraram da presença da minha família, dos meus pais. Você tinha de 8 para 9 anos, 9 anos de idade. Você estudava? Na realidade, Newton, como nós nascemos numa família pobre, uma família mais carente, às vezes a minha mãe me matriculava nas escolas e com aquela falta de alimento, com aquele anseio de ter uma alimentação saudável ou digna, e aí eu entrava nas escolas talvez pela merenda, mas também não pelo estudo, e ficava pelas ruas pedindo alguma coisa ali, alguma coisa aqui. E então, quando surgiu essa oportunidade de eu ir para essa fazenda morar com esse pessoal, a minha mãe achou que seria uma boa ter, por esse fato de eu não estudar e não ter uma segurança ao lado deles, quando eu digo assim, escolar, educação, enfim. Então essa família, ela foi embora de Machacaliz para Goiás. E em vez de lhe devolver aos seus pais, eles lhe levaram. Na realidade, quando eles me pediram o registro de nascimento meu à minha mãe, eles diziam aos meus pais que eu iria ficar nesta fazenda, a qual eu morei com a minha irmã. Mas só que dentro de 2 meses eles já planejaram ir para São Miguel da Araguaia também trabalhar em fazendas lá. Então eles me esconderam dos meus pais durante esses 2 meses, numa cidadezinha, Águas Formosas. E aí de lá eles não deixaram os meus pais saberem aonde que eu estava, e aí planejaram toda essa viagem, porque eles precisavam de levar alguém para trabalhar com ele
nas fazendas e os seus filhos ficarem na cidade estudando. Então foi nesse processo. Nós fomos para São Miguel do Araguaia, divisa com Pantanal, Goiás. E aí eu lembro que nós viajamos alguns dias para chegar lá. E depois que chegamos lá, ele falou com ênfase que era para mim dar um jeito de levantar e ir trabalhar, que eu não já estava mais perto da minha família. E eles faria o que quisesse comigo. Você sofreu abuso moral, sexual, físico? Não, Nilton. Na realidade, o abuso mais moral, né? Porque quando você, numa certa idade que eu tinha, trabalhar forçado, talvez sem limite de horário, isso é um abuso moral. Agressão, por que não, né? Mas em outros aspectos, graças a Deus, não. De Goiás, você foi levado para o Mato Grosso, para o Pantanal. Como que você foi parar no Pantanal? Na realidade, Nilton, quando nós chegamos em São Miguel do Araguaia, Goiás, eu fui trabalhar em algumas fazendas com esse moço que me levou para lá. E ele, como nós estamos dizendo a respeito do trabalho forçado que eu tinha, não tinha estudo, simplesmente trabalho, a troco de nada, por alimento, nem mesmo roupa. E aí ele às vezes costumavam me bater, ou por que não me espancar. E aí, certa vez, quando eu estava com 16 anos, uma dessas oportunidades que ele tentou me bater, eu não enfrentei ele, só disse para ele que não era momento mais de eu estar sofrendo na mão dele, que eu ia procurar outra forma de localizar minha família, de trabalhar, de ter as minhas coisas. E aí eu procurei um senhor na cidade de São Miguel do Araguaia que levava jovens para o Pantanal, de frente à Ilha do Bananal, para trabalhar. E foi quando ele me levou, eu e mais alguns jovens. Eu não sei, Nilton, mas na época ele levava jovens e trocava por bezerros. Então eu costumo dizer que eu fui trocado pelo bezerro. Eu não sei qual é o valor do bezerro, mas fui trocado. E aí é um processo longo, mas foi dessa forma. Em Goiás, você trabalhava sem salário, ou seja, o chamado que às vezes chama de trabalho escravo. No Mato Grosso, no Pantanal, especialmente no Pantanal, você recebia salário? No Goiás, no poder dessa família que me pegou da minha família, sim, era um trabalho escravo porque eu tinha basicamente a comida, né? No Pantanal, lá depois que eu cheguei para trabalhar, gente não tem horário porque está trabalhando na roça, mas tinha ordenado. Lá a gente trabalhava a troco também de bezerras. Você trabalhava um ano para receber X bezerras. Então você tinha um ordenado, não interessa, mas tinha. Você não tinha salário ali por semana, por mês? Não. Uma vez por ano você recebia ali em troca uns bezerrinhos? Uns bezerros. De qualquer forma era trabalho escravo, apesar, né? Assim, o problema é que pelo fato de você não receber nada em Goiás, como você recebia por ano bezerro, você acha que era valorizado. Mas, na verdade, era trabalho escravo também. Mas o fato de não receber nada no Goiás e receber no Pantanal já era uma alegria. Alguma coisa. Exatamente. É verdade que com 19, 20 anos você não conhecia cores, números, porque você ficava só na fazenda. Nilton, como nós começamos a história dizendo. Como eu não estudei até meus 9 anos, e quando nós fomos para São Miguel do Araguaia, o motivo dessa levada, dessa ida a qual ele me levou, foi justamente para trabalhar com ele nas fazendas e seus filhos ficarem na cidade estudando. Então eu não estudei. E aí eu também, o fato de estar sempre nas roças e não estudar, eu não sabia nem cores, principalmente
letras e números. Ainda bem que você não recebia dinheiro. Mas... Mais uma pergunta. Sua mãe tinha esperança de lhe encontrar? Ô Nilton, na realidade, tinha. A minha mãe, ela nos dizia o seguinte, que ela ficou procurando até um certo tempo. Qual é a procura? Pergunta um, pergunta outro, pega algumas informações, mas quando não surgiu informações nenhuma, ela me fala que ela achou que eu havia morrido, afogado, alguma coisa. Então ela perdeu um pouco aquela esperança de me encontrar, entendeu? Sim. De 19 para 20 anos você conseguiu encontrar sua família. Como você conseguiu? Na realidade, é um negócio até bacana e bonito de se dizer. Quando eu estava no Pantanal ainda trabalhando, eu tive a oportunidade de conhecer uma família, o seu Joaquim, juntamente com seus filhos, que foi até o Pantanal pescar. Então eu fui orientar na pesca lá, orientar eles em alguns locais lá. Então eles sensibilizaram pela a minha história e falou: olha, eu vou localizar a sua família, eu vou ajudar você a localizar a sua família. Foi quando eu larguei tudo no Pantanal, larguei tudo no Goiás, vim para Goiânia, bem dizendo, na cidade de Anicuns, e morar com essa família, seu Joaquim, a qual ele me ajudou a localizar a minha família. Como que foi assim uma história do porco? Que o porco morreu? A história é bonita, porque quando eu tentei ajudar essa família, o seu Joaquim, juntamente com seus filhos e alguns colegas que estavam no Pantanal pescando, eu pedi eles uma carona até São Miguel da Araguaia para deixar um porco para um pessoal que me ajudou muito, me acolheu dentro da sua casa, me ajudou em alguns aspectos. Então esse porco ia ser levado para essa família que o senhor chamava ou chama Dodinha. E aí, quando na estrada, coincidiu do porco falecer, o porco morreu. Do porco morrer, o que seu Joaquim falou? Seu Joaquim falou para mim assim: Negão, porque não me chamavam Cid Valdete, me chamava de Negão. Negão, já que o porco morreu, você não vai mais entregar o presente para o Dodinha? Vamos comigo para Goiânia, que lá eu te ajudo a localizar a sua família. Então, o convite de localizar a minha família, só ratificando antes, foi justamente através da morte do porco. Você tem trauma de ficar esse tempo longe da família? Não. Na realidade, como nós deixamos bem claro no início, que eu vivia numa família que não tinha estrutura nenhuma, de eu ter saído e ter essa trajetória todinha, para mim, eu não carrego nenhuma culpa, nenhuma mágoa, não carrego nenhum trauma, de jeito nenhum. Inclusive, eu tento passar para a minha família, hoje eu tenho 2 filhos, que para mim foi uma virtude. Talvez para muitos seria algo chocante. Para mim foi uma virtude, porque existe um ditado muito bacana, né? Se os pais não têm condições de ensinar os filhos, o mundo é uma escola. Então, o mundo foi uma escola muito boa para mim, porque eu enxerguei só coisas boas e o mesmo me fez vencedor, e hoje eu estou aqui contando a minha história. Geralmente os pais têm medo de acontecer com os filhos a mesma coisa que aconteceu com eles. Você não tem essa preocupação de acontecer a mesma coisa que aconteceu com você, com seus filhos? Não, de forma alguma, porque, portanto, eu tento estar com eles e sempre eles estão ouvindo eu contar a minha história. Talvez seja muito repetitiva dentro de casa ou fora de casa para amigos, rodas de amigos, até mesmo contando a história para eles ouvirem,
que se torna assim, como eu digo, para mim, uma honra poder saber que os meus filhos entendem que eu passei por tudo isso e hoje eu tenho condições de dar para eles uma educação, uma boa escola. Então eu não me preocupo com essa situação. Tudo isso que você passou, você superou, estudou depois dos 20 anos, construiu uma família, então tudo isso ficou no passado. É isso que você procura passar para os seus filhos. É que na realidade eu estudei do meu jeito, porque você começar a estudar com 19 anos não é fácil, né, Nilton? Mas do meu jeito, eu me esforcei e graças a Deus fiz o meu ensino médio. Então isso, para mim, é uma honra e eu tento passar para os meus meninos e tento mostrar para eles que a proteção dos pais está acima de tudo. Para encerrar a entrevista, mais uma pergunta. Você recorda o dia que você encontrou com seus pais? Perfeitamente. Na realidade, o seu Joaquim, Joaquim, o senhor é uma benção na minha vida. O seu Joaquim conseguiu localizar os meus pais através do cartório que eu nasci, né? Ele mandou uma carta para o cartório que eu nasci na cidade de Machacaliz. Esse cartório mandou uma carta para minha mãe lá, enviou essa carta para minha mãe. A minha mãe também não sabe ler, não tinha ninguém que poderia ler essa carta, ela só falou assim: opa, é a carta do Valdete. Enviou essa carta aqui para Belo Horizonte, para minha irmã Rose. E aí a minha irmã Rose me ligou lá. Quando ela me ligou, na casa do seu Joaquim, eu já me procurei comprar a passagem e vim rever os meus pais na cidade de Machacaliz. Foi uma alegria total. Hoje, hoje a internet geralmente proporciona assim, boas coisas, né? E eu sei que essa história vai chegar, esse seu Joaquim que te ajudou. Seu Joaquim. Então, manda um recado para ele aí, que tem certeza que vai chegar até ele. Seu Joaquim, o senhor foi uma bênção e é uma bênção e continuará sendo uma bênção na minha vida. Eu não esqueço dele, sempre estou ligando para ele. Você tem contato com ele? Tem então vai ficar mais fácil Um abraço, Joaquim, chegar até ele. Um abraço. Muito obrigado, Valdete, pela entrevista. Você teve a oportunidade aqui de contar um pouquinho da sua história. E você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e venha fazer parte da nossa história.